A atriz Paola Oliveira tem chamado a atenção em sua passagem pela China. Durante a estadia em Xangai, onde participou do Festival Internacional de Cinema para promover o longa Herança de Narcisa, a artista compartilhou uma série de registros que encantaram seus seguidores. Nas fotos, Paola esbanja beleza ao posar em diversos cenários icônicos da cidade. Para acompanhar a publicação, ela escolheu a expressão em mandarim Nikkei, um incentivo que pode ser traduzido como "você consegue". O impacto das imagens foi imediato e rendeu diversos elogios, com direito a um seguidor comentando que a atriz estava parando totalmente a China com toda a beleza do mundo. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da beleza, moda e entretenimento sem esforço? Assine nossas newsletters. É gratuito e você recebe uma curadoria especial da nossa redação diretamente no seu e-mail. Ao se cadastrar, você concorda com nossos termos de uso e política de privacidade. É impressionante ver como a Paola Oliveira consegue transitar entre o papel de atriz premiada e esse ícone absoluto de estilo e influência global, né? Quando a gente vê essas fotos dela em Xangai, promovendo o filme Herança de Narcisa, é impossível não olhar para trás e entender que essa projeção internacional não é um acaso, mas sim o ápice de uma trajetória que começou muito antes, lá em São Paulo, onde ela nasceu. A Caroline Paola Oliveira da Silva, que a gente conhece simplesmente como Paola, teve um início de carreira que muitos hoje nem lembram, mas que foi fundamental para construir essa versatilidade que ela exibe agora na China. Antes de se tornar esse rosto que estampa campanhas de alcance mundial, ela começou como assistente de palco, buscando espaço, e foi ali, nos bastidores da TV, que ela percebeu que o caminho era a dramaturgia. A virada de chave veio rápido, quando ela despontou em tramas que exigiam uma presença cênica muito forte. Lembro muito bem de quando ela surgiu na televisão com uma naturalidade que na época era rara para quem estava começando. De lá para cá, a carreira dela foi uma linha ascendente de grandes sucessos. Ela não apenas se consolidou como uma das atrizes mais requisitadas do país, mas também como uma mulher que entende o poder da própria imagem, usando as redes sociais não apenas como um álbum de fotos, mas como um canal de diálogo direto com milhões de seguidores. E veja, essa é a grande diferença da Paola. Ela não se esconde atrás de uma persona inacessível. Pelo contrário, ela humaniza o sucesso. Quando a gente fala da Paola, é inevitável pensar na quantidade de papéis icônicos que ela já entregou. Quem não lembra da transformação física e comportamental que ela abraçou para viver personagens tão distintos? Ela sempre teve essa coragem de sair da zona de conforto, de se desconstruir para o papel, algo que, aliás, a gente vê refletido nessa maturidade que ela carrega agora, aos 40 e poucos anos. E claro, a vida pessoal dela sempre despertou uma curiosidade genuína do público, o que é natural para alguém com a visibilidade que ela tem. Ao longo dos anos, vimos ela lidar com o assédio constante da mídia com uma elegância poucas vezes vista. Mesmo em momentos em que a vida privada virava pauta de tabloides, ela mantinha o foco no trabalho, sem se deixar abater por boatos ou polêmicas superficiais. Isso é uma característica marcante dela, a resiliência. Ela nunca permitiu que o ruído externo atrapalhasse a sua entrega artística. E esse episódio agora na China, com ela usando o mandarim para passar uma mensagem de força, o Nikkei, nada mais é do que o reflexo dessa postura que ela sempre teve diante da vida. É a Paola que acredita no potencial de conquista, que sabe que o lugar da mulher brasileira é onde ela quiser, inclusive em um festival internacional de cinema no outro lado do mundo. Fazendo uma correlação entre esse momento atual e o que a gente acompanhou durante anos, percebo que mudou muito o tom da recepção do público. Antigamente a beleza da Paola era o ponto focal, quase como se fosse a única coisa que importava para a indústria. Hoje a gente vê uma mudança profunda. O público não a segue apenas porque ela é bonita, mas porque ela é uma mulher que se posiciona, que fala sobre padrões de beleza, sobre o envelhecimento natural e sobre a liberdade de ser quem se é. A notícia sobre o impacto dela em Xangai mostra que essa persona, essa mistura de talento, carisma e autenticidade, atravessa fronteiras. A China, um mercado tão vasto e por vezes fechado, se rende a ela porque ela transborda uma energia que é universal. É a sofisticação brasileira, entende? Aquela alegria de viver, mas com um profissionalismo impecável. Ela não está lá apenas como uma turista de luxo, está lá como uma embaixadora da nossa cultura, promovendo um longa-metragem que carrega a nossa identidade. Isso mostra que o nosso cinema, com nomes como o dela, tem, sim, um peso grande no cenário global. Na minha visão, o que a gente observa aqui é a consolidação de uma estrela que entendeu que o estrelato moderno não é sobre estar em um pedestal, mas sobre estar conectada com a realidade.
Eu, particularmente, admiro muito a forma como a Paola Oliveira conduz a própria carreira nos últimos anos. Não é fácil manter o pé no chão quando você é, literalmente, um dos rostos mais conhecidos de um país inteiro. E, no entanto, ela consegue manter essa essência leve. O comentário do seguidor sobre ela parar a China com a beleza do mundo pode parecer exagero para alguns, mas, se você analisa a trajetória, a disciplina, o preparo e a forma como ela se dedica a cada projeto, você entende que esse brilho é, na verdade, o resultado de anos de trabalho sério. O cenário do entretenimento brasileiro às vezes é muito volátil, com muitas promessas que surgem e somem em pouco tempo. A Paola não. Ela é uma constante. Ela é a prova de que, para durar e se destacar, você precisa de mais do que apenas talento. Você precisa de uma inteligência estratégica para gerir sua imagem e de uma autenticidade que o público percebe de longe. Quando ela posta um registro e coloca uma legenda que convida as pessoas a acreditarem que elas também conseguem, ela está fazendo muito mais do que engajamento. Ela está exercendo um papel de influência positiva. Muita gente critica a era das redes sociais, mas quando vejo uma profissional do calibre dela usando esse espaço para levar a nossa cultura, a nossa moda e a nossa arte para um público tão distante e culturalmente diferente como o chinês, eu vejo o quanto a tecnologia encurtou distâncias. A Paola de hoje é muito mais segura do que a Paola que a gente via lá atrás. No início dos anos 2000 existe um brilho nos olhos que vem de quem já provou para si mesma que é capaz de realizar grandes coisas. E sinceramente, acho que ela está apenas começando. Se ela já consegue essa recepção calorosa na Ásia, imagina o que vem pela frente. É um orgulho ver uma brasileira alcançando esses espaços com tanta classe e, ao mesmo tempo, mantendo os pés tão firmes na nossa realidade. Ela mostra que o sucesso, quando construído com base, dedicação e, acima de tudo, verdade, não tem fronteiras. É uma jornada inspiradora não só para os fãs, mas para qualquer pessoa que busca o seu lugar ao sol em um mundo tão competitivo. E, pelo visto, a Paola Oliveira não apenas encontrou o seu lugar, ela está expandindo as fronteiras desse lugar a cada dia. É um prazer acompanhar cada capítulo dessa história, porque independente do que aconteça, a gente sabe que ela vai encarar com esse sorriso e com essa disposição que, como ela mesma disse, faz a gente acreditar que também pode. E no fim das contas, é isso que a gente espera de um artista de verdade, que ele nos faça acreditar em algo, que nos inspire e que mesmo de longe, pareça alguém tão próximo da gente. A Paola é, sem dúvida, esse elo.